Vocês lembram daquela mulher maluca que criou o Esquadrão Suicida? Pois é, Amanda Waller está de volta, e desta vez ela está procurando uma maneira de ir para um outro mundo. E agora um portal está aberto, e os cientistas avisam que todo esse uso de energia está sobrecarregando o sistema. Mas como ela não tá nem aí, ela manda o cara continuar. E os cientistas ficam preocupados com o que acontecerá se eles colocarem muita pressão. Então a Amanda responde da seguinte forma: a garota que eles estão usando para abrir o portal nada mais é do que uma ferramenta para atingir seus objetivos. Coringa e Arlequina ouviram sobre a oportunidade de irem para um outro mundo. Como a gente já conhece eles, imediatamente já foram correndo pra lá. Imagina só a bagunça que eles podem causar nesse outro mundo. Só que do nada a Arlequina puxa o freio de mão e fala pro Coringa que é melhor eles pararem pra tomar um pouco de bebida, porque é sempre melhor se aventurar bêbado. A Arlequina então entra no bar, mas é muito menos turbulento do que ela se lembrava, mesmo depois dela jogar um monte de dinheiro roubado em cima deles. Então ela percebe que alguma coisa muito errada está acontecendo. A Arlequina então entende que isso só pode ser uma cilada. Então a porradaria começa e ela manda o Coringa não entrar, pois não é seguro. Enquanto isso, aquele portal da Amanda está começando a ficar fora de controle. E mesmo assim ela continua mandando os caras aumentarem a potência. Enquanto isso, a briga de bar ainda está acontecendo. Coringa vira o carro e bate no prédio para ajudá-la. Do nada, as defesas militares de Amanda aparecem e disparam mísseis contra ele. Então ele é forçado a recuar. E o Coringa pode até ser maluco, mas ele é diferenciado no volante. A Arlequina finalmente consegue escapar do bar e fugir para o telhado de um prédio próximo. Mas enquanto ela tentava chamar o Coringa para ajudá-la, a Arlequina é atacada por uma mulher espadachim. A espadachim avança para cima da Arlequina, mas ela consegue se defender usando um taco de beisebol. Só que então ela acaba sendo desarmada, e agora não resta mais nada para ela fazer a não ser fugir da espada da samurai. A Arlequina foge até que ela finalmente agarra um cano de metal, mas o cano não acaba sendo uma boa arma, então ela acaba no chão com a espada apontada para ela. Só que ao invés de cortá-la, a espadachim usa o punho da sua espada para nocautear a Arlequina. A Arlequina é presa, mas os soldados não conseguem pegar o Coringa, e a Arlequina foi contente ao ouvir isso, e ela promete que vai sair daqui e encontrar o Coringa, mas pode ter certeza que isso não vai ser hoje, pois ela é nocauteada novamente. Enquanto isso, o portal de Amanda fica totalmente crítico, e finalmente ele é aberto. E a primeira coisa que a Amanda faz depois de conseguir o seu objetivo é simplesmente assassinar toda a sua equipe de cientistas que ajudou ela durante o projeto. 6 meses depois, Amanda está em uma base secreta para o seu plano Isekai. É uma instalação que abriga os supervilões que foram capturados ao longo dos anos. E o diretor da prisão tenta convencer a Amanda a não usar supervilões para o seu plano, já que não há como dizer o que pode acontecer se algo der errado. Então ela olha pro diretor com cara feia e fala para ele apenas fazer tudo o que ela disser. O segurança abre a cela onde a Arlequina estava sendo mantida presa. Amanda desliga a televisão que a Arlequina estava assistindo e manda ela sair porque ela arranjou um trabalho para ela. E ela diz que não quer nenhuma arma apontada para a cara dela. Então ela começa a sair, mas antes, o diretor menciona que ela tinha um acordo com ele, de que se ele conseguisse todas as coisas que ela queria, ele ganharia uma coisinha em troca. Mas é óbvio que isso não ia rolar, então ela dá uma bicuda nos ovos do cara. E ela depois é eletrocutada e tirada da cela. Enquanto o diretor fica aí de joelhos de luto pelas suas bolas, Amanda diz pra ele levantar e se apressar porque ela quer soltar mais alguns prisioneiros. O diretor chama ela de louca por querer usar criminosos na sua missão. Só que Amanda é louca desde os tempos da Liga da Justiça Sem Limites. Quem aí se lembra? Depois a Arlequina acorda estando algemada, e o cara ao lado dela pergunta se ela finalmente acordou. E ela fica chateada porque pensou ter ouvido a voz do Coringa. E o cara reclama porque está preso do lado de uma garota maluca. O cara da frente diz que isso não é jeito dele falar com uma dama. A Arlequina diz que achou ele muito bonito e que nunca viu ele antes, e pergunta se ele é alguma estrela de cinema. E ele fica muito bravo porque ninguém reconheceu ele. Além dele, também tem um cara usando um saco de batata na cabeça. E quando eles perguntam pra que serve o saco, ele apenas diz que é para esconder a sua cara feia. E agora que todos da equipe se conheceram, o cara que está no comando deles entra e diz que eles chegarão ao seu destino em breve. Ele então mostra uma mensagem de Amanda, dizendo que os 5 junto com seu agente serão encarregados de estabelecer e proteger uma série de cabeças de ponte, que servirão como estrutura para pesquisa e aquisição de recursos. Isso não parece uma missão fácil e honestamente eles estão começando a questionar por que eles deveriam ouvir Amanda em primeiro lugar. Então ela explica que plantou bombas em seus pescoços e que se eles desobedecerem uma ordem ou tentarem escapar ou mesmo irritá-la, ela pode fazer suas cabeças explodirem quando quiser. Mesmo sob a ameaça de explodir, o pistoleiro ainda não vê razão para ouvir Amanda. Então ela menciona o fato de que ele tem uma filha e que ela poderia facilmente ir atrás dela. O pistoleiro fica furioso e jura que fará Amanda pagar se ela encostar um dedo na sua filha. Mas ela diz que não vai precisar, desde que ele faça o que ela quer. Agora que todos estão cientes da missão, o agente diz que os seus equipamentos estão nas caixas atrás do avião. Então ele removerá suas algemas para que todos possam se trocar. Mas antes disso, a Arlequina mencionou que deveriam ser 5 deles. Então eles perguntam onde está o último cara. Quando o agente estava começando a responder, o avião começa a tremer, e nos mostrando que os pilotos foram todos mortos de alguma forma. E eles acabam fazendo um pouso forçado no meio de uma batalha de fantasia. E esses cavaleiros não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Então eles decidem investigar. Enquanto isso, no avião, a equipe conseguiu sobreviver ao pouso forçado. Mas quando a Arlequina estava caminhando até a frente, é mostrado que o agente não teve tanta sorte. No entanto, ela não tem razão alguma para se importar com a morte dele. Então ela usa uma espada aleatória que ficou alojada no avião para se libertar.
levantar e sair para verificar a situação dos outros. No entanto, quando ela tenta pisar no chão, ela quase cai e morre, mas felizmente ela é salva por Pistoleiro no último segundo. Enquanto os outros se libertam, aquele cara que a Arlequina achou bonitão tenta abrir a porta do avião do outro lado, mas ela parece estar emperrada, então ele transforma sua mão e quebra a porta. Todo mundo fica surpreso ao descobrir que ele na verdade é um meta-humano, mas isso explica muita coisa porque que ele tinha um dispositivo de contenção especial. Quando eles saem do avião, eles ficam chocados com esse novo mundo, então eles começam a imaginar se isso realmente é tudo real. Eles perguntam pro cara da cabeça de saco se ele sabe o que tá acontecendo, já que ele parece acreditar que esta é uma missão de paz, só que ele também não sabe de nada. Então eles veem um cavaleiro ser assassinado por um grupo de orcs nas proximidades, e como eles também são humanos, os orcs querem atacá-los também. A Arlequina não consegue entender o que os orcs estão dizendo, então o cara bonitão tenta explicar a eles que eles são forasteiros, e que não estão envolvidos em nenhuma guerra que eles estão lutando, mas os orcs também não estão entendendo nada do que eles estão falando. A intenção assassina e o cheiro horrível vindo dos orcs faz eles pensarem que tudo isso é real. Os outros ainda estão sem acreditar, mas a Arlequina está animada. É doida, né? Fazer o quê? E ela diz que esse é exatamente o tipo de aventura que ela sempre quis. Nesse momento, o Tubarão Rei sai da parte de trás do avião e começa a mastigar os orcs como se não houvesse amanhã. A Arlequina começa a derrubar o máximo de orcs possíveis. O cara da cabeça de saco também está devastando os orcs. E com sua obsessão por paz, descobrimos que ele na verdade é chamado de pacificador. John Cena tá na área, agora o anime vai ficar top. O bonitão não quer ter que lidar com os orcs fedorentos, então ele tenta fugir, mas ele não consegue escapar. Então ele se transforma para lutar contra os orcs, e descobrimos que ele é chamado de Cara de Barro. No meio de todo esse caos, o pistoleiro conseguiu pegar o seu equipamento, então ele começa a atirar nos monstros um por um. No entanto, há muito deles, então ele decide que seria melhor mirar diretamente no seu líder. O pistoleiro tenta mirar, mas alguns guardas do chefe estão no caminho, então agora ele tem que ser criativo, e ele pula no ar para ter um tiro limpo, e no exato segundo que o líder ficou na mira, ele atira entre os seus olhos. Com o seu chefe morto, todos os orcs ficam assustados e fogem. Depois disso, a luta finalmente acaba, né? E o exército de cavaleiros finalmente chega para descobrir o que estava acontecendo. E assim que o Cara de Barro os vê, ele entende o que está acontecendo. Está claro que eles foram teleportados para um mundo de fantasia. Então ele acredita que eles serão tratados como heróis invocados. Parece que esse cara tá vendo muito anime de isekai, porque na verdade eles foram levados para a prisão. Que pena, meu amigo, parece que esse não vai ser um isekai de romance como você queria. A carruagem da rainha está passando por uma vila que foi devastada pela guerra. Enquanto os moradores imploram por ajuda, ela simplesmente não dá a mínima para eles. No castelo, os oficiais reais estão ocupados, assistindo às filmagens da batalha contra os orcs. Todos estão convencidos de que seu sucesso se deve exclusivamente à rainha. Algumas outras pessoas mais sensatas na reunião falam que a rainha não fez nada para ajudar. E de fato ainda há milhares de cidadãos morrendo de fome todos os dias. No entanto, os outros oficiais não entendem por que deveriam se importar com os camponeses imundos. Então a rainha manda todos ficarem em silêncio, pois mesmo que a batalha tenha sido vencida, ela não considera isso uma vitória até que os últimos orcs desse mundo tenham sido erradicados. O cavaleiro então pergunta para a rainha o que ela planeja fazer com as pessoas estranhas que eles encontraram. Elas fizeram um grande papel em virar o jogo a favor do reino, mas ela desconsidera isso e diz ao cavaleiro para esquecê-los e começar a planejar a próxima batalha. O cavaleiro tenta argumentar que eles possam ser úteis em uma guerra, mas a rainha não aceita e o chama de covarde por tentar usar ajuda externa para lutar contra eles na guerra. A rainha pede para que a reunião chegue ao fim, mas antes que ela se levante para sair, a princesa Fione pede permissão para falar. Ela acredita que as pessoas estranhas podem derrotar os inimigos do reino. A rainha manda ela ficar quieta e novamente diz que ela não usará ajuda externa. Com isso, a reunião é encerrada, mas a princesa ainda não consegue aceitar a situação do reino sobre o governo de sua mãe, porque lá fora as crianças estão brigando por um pedaço de pão, enquanto ela recebe uma refeição luxuosa todos os dias. Ela escolhe não comer sua comida como forma de protesto. Mas então aquele cavaleiro entra no seu quarto e a lembra de que passar fome não vai ajudar nenhuma das pessoas famintas lá fora. Não importa o quanto ela faça isso. Ela diz que não chamou ele até aqui para dar um sermão. Ela o chamou porque tem um favor que gostaria de pedir a ele. Depois que eles foram levados para a prisão, a Arlequina acorda e encontra todo mundo colocado em celas, ao lado de vários outros monstros que foram capturados. Cara de Barro percebe que se eles foram deixados na prisão por tanto tempo e ninguém veio para libertá-los, isso deve significar que eles não estão sendo bem-vindos como heróis. Por causa disso, ele fica frustrado, pois eles foram a única razão pela qual a última batalha foi vencida. Então eles deveriam estar recebendo um tratamento muito melhor do que este. Mas o maior problema deles é que eles estão correndo contra o tempo. De acordo com o que Amanda disse, se eles não estiverem perto do transmissor por mais de 72 horas, as bombas que estão neles vão explodir. E já se passaram 12 horas que eles foram capturados, o que significa que eles têm mais 60 horas para voltar para lá. Cara de Barro realmente não está gostando de como sua aventura Isekai está se desenrolando. Mas agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele decide colocar a aventura em segundo plano e deixar a prisão. Os outros dizem que ele não vai conseguir quebrar as barras, pois elas foram feitas para segurar até os maiores monstros. Mas o Cara de
de Barro nunca teve a intenção de quebrar as barras. Em vez disso, ele apenas consegue atravessá-las. Ele manda eles esperarem aqui enquanto ele descobre o que vai fazer, mas ele avisa que pode ser forçado a deixá-los para trás. Após ouvir que o Cara de Barro não pretende voltar para buscá-los, Arlequina e Pistoleiro começam a chamar os guardas. Os guardas imediatamente avistam o Cara de Barro e colocam algemas mágicas nele, então agora ele não é mais capaz de usar os seus poderes. Imediatamente depois disso, o guarda vem para deixar todos eles saírem, já que é hora do almoço. Enquanto eles estão na mesa, o Pistoleiro pergunta ao Cara de Barro se ele está disposto a ajudá-los a fugir, mas ele responde que agora ele não pode escapar de jeito nenhum graças a essas algemas. Ele não vai conseguir mais se transformar de jeito nenhum. Então agora sim eles realmente estão presos aqui. Alguns orcs vêm até a mesa deles e tentam expulsá-los. Mesmo que o Pistoleiro não entenda a língua deles, ele já foi pra cadeia muitas vezes pra entender o que tá rolando. E é claro que ele não vai deixar isso barato. Mas antes que o Pistoleiro comece a brigar com os caras, Cara de Barro diz a ele pra esperar um pouco, já que causar bagunça quando você é o cara novo não é uma boa ideia. Eles poderiam ter resolvido essa briga muito fácil se o Tubarão Rei estivesse aqui, já que ele é o mais forte. Só que como ele está dormindo, então não vai rolar. E para evitar uma briga onde ele não pode usar seus poderes, o Cara de Barro tenta acalmar um pouquinho o monstro. Mas como os orcs não estão entendendo o que ele tá dizendo, eles apenas dão um porradão na boca dele. Então o Pistoleiro vira a mesa e todo mundo começa a brigar. Apesar de estar em uma grande desvantagem de número, a equipe é muito eficiente em lutas difíceis. Então a Arlequina parte para cima do ogro principal e começa a bater nele com uma tigela. Enquanto isso, o Pacificador enfrenta dois ogros. E no momento que os guardas são chamados, a equipe já havia quebrado todos os orcs na porrada. Mas como tudo isso foi uma briga de prisioneiros, os guardas usam um feitiço e os colocam contra o chão. Após isso, todos eles são mandados para a Solitária por causarem problemas. Uma vez lá dentro, eles descobrem que não estão sozinhos, pois há um outro humano lá dentro e ele diz que seu nome é Rick Flag. Ele foi enviado até aqui em uma missão por Amanda, o que faz toda a equipe ficar confusa. Ele explica para eles tudo o que está acontecendo e diz que eles não foram a primeira equipe a chegarem até aqui. Rick era o líder de uma força-tarefa cujo objetivo era fazer o primeiro contato com as pessoas deste mundo, através do portal que Amanda havia aberto. Mas Pistoleiro não entende por que eles passariam por todo esse trabalho de ir para um outro mundo. Ele então diz que Amanda trabalha para os Estados Unidos, e onde há petróleo, os Estados Unidos sempre estarão lá para reivindicá-lo. Então, resumidamente, a equipe original falhou. Então Amanda enviou um bando de criminosos, já que ninguém iria se importar se eles morressem. Eles ainda não têm escolha a não ser completar a missão. Então o Pacificador pergunta ao Rick se ele sabe onde o transmissor para as bombas em seus pescoços está localizado. Eles precisam chegar lá rápido para que eles não acabem mortos. Mas como o helicóptero foi destruído, eles têm que presumir que o transmissor estaria em algum lugar perto do portal que trouxe eles até aqui. Rick se oferece para eles em mostrar o caminho de volta, desde que eles o ajudem a escapar também. Embora os outros não gostem de Rick Flag, eles não têm muitas opções se quiserem manter sua cabeça no lugar. Do nada eles ouvem um barulho de estômago roncando, e é o Tubarão Rei que só foi acordar agora, e ele diz que está com muita fome, e está prestes a comer os seus próprios colegas de equipe. Mas no último segundo eles conseguiram convencê-lo de que há muito mais comida saborosa do outro lado da porta, mas para isso ele só precisa quebrá-la. O Tubarão gostou da ideia de esperar por uma comida saborosa, então ele faz o possível para derrubar as grades, mas isso acaba atraindo a atenção dos guardas. O guarda tenta usar a varinha para colocá-lo no chão, mas Pistoleiro distrai ele enquanto a Arlequina rouba sua varinha e o acerta por trás, jogando ele lá no telhado. A Arlequina fica surpresa com a quantidade de força que a varinha foi capaz de gerar, porém toda a arma nas mãos de Arlequina é de uso único. O guarda está nocauteado. Cara de Barro caminha até seu corpo e libera as restrições em seu pulso. Finalmente agora ele pode novamente usar seus poderes, e a primeira coisa que ele faz é libertar todos os monstros que estavam aqui, para que eles possam fornecer uma distração. E com todo esse caos acontecendo, eles são capazes de eliminar todos os guardas com a ajuda dos monstros, e fazem uma verdadeira bagunça na prisão. Enquanto isso, o cavaleiro Cécio estava indo à prisão a pedido da princesa, pois ela continua acreditando que a ajuda das pessoas estranhas seria a melhor maneira de acabar com a guerra, para fazer com que as vidas das pessoas voltassem ao normal. O cavaleiro não concorda com a escolha dela, mas ele ainda assim escolhe atender o pedido da princesa. No entanto, ao se aproximar da prisão, ele descobre que ela foi totalmente tomada. Enquanto isso, lá no telhado, a equipe e os monstros estão se dando muito bem. Então, ao verem a carruagem do cavaleiro se aproximando, todo mundo começa a zoar com a cara dele e diz que se o reino quer recuperar a prisão, vai precisar de muito mais do que isso. Quando Cécio chega ao portão da frente, ele é confrontado pelo Esquadrão Suicida, mas eles ainda não conseguem entender nada do que ele está dizendo. O Cara de Barro se lembra do cavaleiro como aquele que os enviou para a prisão, e os outros o reconhecem depois de verem sua cabeça de calvo. O cavaleiro não tem ideia do que eles acabaram de dizer, mas consegue adivinhar que eles estão zombando de seu cabelo. Então ele puxa sua espada e tenta derrubar a Arlequina. No entanto, o Tubarão consegue pegar a espada dele com os dentes e come com uma mordida, mas logo ele se arrepende da decisão, pois mesmo do lado de dentro a espada consegue cortar o estômago do Tubarão Rei.
A lâmina começa a brilhar e a ferida no seu estômago se cura, mas eles ainda não estão nem perto de encontrar um fim para essa briga. Rick diz a todos para se acalmarem antes deles fazerem algo que acabarão se arrependendo, e ele pede para o tubarão para evitar comer essas armas, pois faz mal para o estômago dele. O pistoleiro diz que não quer recuar de uma luta, mas Rick diz que não há necessidade de lutar, porque eles podem negociar com esse cavaleiro, e já que ele está nessa prisão há muito mais tempo do que os outros, ele aprendeu um pouco sobre a linguagem desse mundo, e o cavaleiro definitivamente está entendendo o que o Rick está falando. Porém, cada frase dele é cheia de insultos, e isso faz o cavaleiro ficar bravo. Ele estava prestes a atacá-los quando se lembra de que a princesa pessoalmente pediu para ele obter sua ajuda. Então ele se acalma e guarda sua espada, e diz que os levará até o castelo para que possam conhecer a rainha. O grupo finalmente chega ao castelo e quando a rainha entra para ouvir o que eles têm a dizer, ela lança um feitiço sobre eles para que possam entender o que eles estão dizendo. Rick fala primeiro e agradece a rainha por concordar em encontrá-los. Ele tem um pedido a fazer a ela, porém a rainha não vê razão para ouvir pedidos de alguém que ainda é seu prisioneiro. Ele diz que tem informações valiosas que seriam úteis para ela na guerra, então tudo que ele pede em troca é permissão para se mover livremente. A rainha diz que percebeu que os monstros recentemente se tornaram mais fortes, mas o que ela não sabe é que a nova força encontrada pelas feras é por conta de seus comandantes que são pessoas da Terra, do mesmo lugar que ele veio. A Arlequina e os outros finalmente juntam as peças do que deve ter acontecido, então é provável que a equipe inicial de Rick Flag também fosse feita de condenados, mas quando eles chegaram aqui eles traíram Rick e se juntaram ao Império das Feras. Então basicamente a razão pelo qual o reino está perdendo sua guerra é porque Rick não conseguiu controlar sua equipe. Realmente a rainha tem todo o direito de ficar brava com eles por esse motivo, mas Pacificador diz que eles farão o que for preciso para consertar o erro de Rick e restaurar a paz na sua terra. Porém, o Rick é levado como refém. O cavaleiro está de acordo com a ideia de deixá-los lutarem na linha de frente ao lado de seus homens. A rainha tomou sua decisão e enquanto o Rick está sendo levado embora, ele diz aos outros que é melhor eles fazerem o seu trabalho. Caso contrário, eles não serão capazes de encontrar o transmissor, já que ele era o único que sabia onde estava. Agora que ele se foi, a Arlequina diz que está com fome. Então ela diz que gostaria de comer alguma coisa, e eles provavelmente deveriam comprar algo para o tubarão antes que ele decida comê-los novamente. Eles também vão precisar que a rainha devolva suas coisas, e assim que eles tiverem seus equipamentos de volta, todos começam a se vestir e se preparam para ir para o campo de batalha. Mano, o cara de barro tá idêntico ao Michael Jackson. A guerra está acontecendo, mas eles não se envolvem, porque Cecil disse a eles que seu exército pode vencer sem sua ajuda. O cara de barro ainda acha que eles deveriam ajudá-los, porque isso pode melhorar seu relacionamento com o reino. Mas sendo sincero, o pistoleiro não quer lidar com aquelas feras lá embaixo. Eles são incrivelmente fortes e estão lutando sem consideração por suas vidas. Então lidar com eles seria muito difícil. Ele se pergunta que tipo de treinamento os lobos devem ter passado para lutarem assim, mas a Arlequina não acha que eles foram treinados para fazer isso. É muito mais provável que seja lavagem cerebral, o que deve significar que eles estão lutando contra um vilão que é habilidoso em fazer lavagem cerebral nas pessoas. E se esse for o caso, então o pistoleiro sabe exatamente contra quem eles estão lutando. E o cara costumava ser um velho amigo dele, então do nada todo mundo fica ao redor do cara de barro, que tenta algo novo enquanto toca nas paredes e faz um buraco aparecer. Os outros não sabiam que ele podia fazer isso, mas como ele pode destruir paredes, o pistoleiro pergunta se ele pode simplesmente derrubar a fortaleza inteira, para que eles não tenham que passar por todo esse esforço. Mas claro que isso daí já é outro nível de poder. Infelizmente o cara de barro não acha que consegue fazer isso, já que não há umidade suficiente desde que ele chegou aqui. Ele tem sido capaz de sentir algo como magia percorrendo o seu corpo, e os outros devem ter experimentado algo semelhante. A habilidade de cara de barro é para controlar a argila dentro do seu corpo, mas agora ele pode controlar qualquer tipo de argila. Ele só precisa se acostumar ainda, mas com certeza no futuro será útil. Eles começam a lutar pelos corredores do forte enquanto derrubam os lobos um por um. Eventualmente eles chegam ao telhado onde o inimigo está se escondendo. Pistoleiro reconhece o caça-ratos, mas mesmo que Pistoleiro pareça pensar que eles são velhos amigos, o cara odeia ele por completo. Nos tempos da prisão ele era intimidado pelos outros prisioneiros por ser um esquisitão amante de ratos, então o Pistoleiro decidiu ajudar, mas ao fazer isso acabou que o próprio Pistoleiro continuaria infernizando o caça-ratos. Então depois de toda a humilhação que ele sofreu nas mãos do Pistoleiro, ele não quer nada mais do que matá-lo. Seus poderes originais só permitiam a ele controlar as mentes de ratos, mas neste mundo ele consegue controlar qualquer animal que desejar, e há muito deles enquanto o grupo luta contra os lobos. Pacificador percebe que eles precisam tirar o caça-ratos de combate para acabar com isso, mas quando ele tenta atirar uma bala nele é bloqueada por um lobo próximo. Já deu pra perceber que chegar perto do caça-ratos será difícil. Então o cara de barro avisa sobre os tanques de água gigantes acima deles. Então o pistoleiro atira no telhado e inunda tudo com água. E agora que tem a umidade necessária para o cara de barro controlar totalmente a argila nas paredes do castelo, então ele faz um buraco abaixo dos lobos, fazendo eles caírem vários andares abaixo. E agora o pacificador mira direto na cabeça do caça-ratos. No entanto, antes que a bala atinja seu alvo, o caça-ratos é salvado por aquela mulher samurai de antes. E a Arlequina tem uma grande conta a acertar com aquela garota por separá-la do Coringa. Após o dano que o cara de barro fez à torre, ela acaba caindo no chão. Então o cavaleiro Cecil começa a gritar com eles por terem destruído tudo. O pistoleiro fala que Cecil teria perdido a batalha se eles não tivessem interferido. E agora o que eles precisam fazer é reconstruir a fortaleza. Mas por enquanto eles fizeram seu trabalho. Pena que os vilões fugiram.
Enquanto isso, de volta ao castelo, a rainha e seu gabinete estavam assistindo o desenrolar da batalha, e todos eles estão satisfeitos com o resultado, especialmente a princesa Fione, que ainda está interessada na Arlequina. Enquanto isso, aquela mulher espadachim levou o caça-ratos para uma caverna isolada, e o lembra que ela não está salvando ele por gentileza. O seu chefe odeia a incompetência, e se ele fazer uma bagunça novamente, não haverá uma próxima vez para ele. Com isso, ele diz que não irá falhar na próxima missão. O Esquadrão Suicida volta para o castelo para receberem sua recompensa. No entanto, quando a Arlequina acorda de um cochilo, ela descobre que eles ainda estão presos em uma cela. Parece que nada mudou em relação a como eles estão sendo tratados nesse mundo. O agente Rick Flag pergunta se eles realmente fizeram o trabalho, já que o acordo era se eles recuperassem a fortaleza, eles estariam livres. Mas Pistoleiro diz que eles não fizeram nada de errado. Sim, eles podem ter exagerado um pouco e destruído o forte, mas o trabalho está feito. Agora ele está mais preocupado com as bombas, pois segundo o pacificador, eles têm apenas 12 horas antes delas explodirem. Então todos notam que a princesa Fione está caminhando até eles. E embora nunca tenham se conhecido antes, Cara de Barro já adivinhou que ela é uma princesa. Então ele começa a usar o seu charme, mas Pistoleiro o interrompe e vai direto ao ponto perguntando a Fione quando eles serão libertados. Fione pede desculpas, mas ela não tem como saber sobre essa informação. Embora tenha certeza de que seu sucesso recente em conquistar a fortaleza significaria que eles seriam bem tratados, não parece que correu tudo como planejado, já que eles ainda estão atrás das grades. Fione então olha para Arlequina, e a Arlequina pergunta o que ela quer, mas Fione não consegue dizer, e isso deixou a Arlequina irritada. Então ela diz a Fione que percebeu como ela estava olhando muito para ela antes, e diz que se ela tem algo a dizer, fale logo. A Arlequina diz que Fione a lembra de seu antigo eu. O Cavaleiro Cecil entra na prisão com as chaves das celas, porque a rainha chamou todos do Esquadrão Suicida. E Pistoleiro pergunta por que ele demorou tanto. E do nada temos um flashback da infância da princesa Fione, enquanto ela estava escalando um telhado junto com seus amigos. Ao chegarem ao topo, eles percebem como a vista é maravilhosa. Fione ficou impressionada e embora seu castelo seja mais alto, o garoto a lembra que ela está disfarçada de plebeia agora, então ela não pode falar nada sobre os seus status real aqui embaixo. Fione se desculpou e mudou de assunto para perguntar se o irmão mais novo do garoto está se sentindo melhor agora. O garoto diz que seu irmão está bem. Ele também diz que o preço do pão aumentou novamente e que não há mais chaminés na cidade para eles limparem. Então os tempos estão difíceis. Só que então ela percebe que Cecil está chamando por ela, então ela avisa que precisa voltar logo para casa. Mas antes de ir, o garoto pergunta se ela sabe quando que a guerra terminará. Ela infelizmente não pode dizer com certeza. Tudo que ela sabe é que a luta está acontecendo nas montanhas. Mais tarde naquele dia, Fione recebeu bronca da rainha por ir à cidade brincar com os plebeus. Ela lembra Fione que, como alguém da realeza, ela tem uma missão diferente da dos camponeses. Mas antes de sair, Fione pergunta qual é a missão da realeza. Então a rainha responde que é acabar com a guerra, o que acabou levando à morte de todos os amigos de Fione, pois eles acabaram sendo pegos na violência desse conflito. Agora voltando para o presente, Cecil avisa Fione para lembrar de que a reunião do Conselho de Guerra está prestes a começar. Fione então se prepara para comparecer, mas Cecil a lembra que não há uma expectativa de que ela faça uma boa conversa com sua mãe. Fione sabe disso, mas isso é uma coisa que ela quer fazer para que possa desempenhar um bom papel nessa guerra. Na reunião, o conselho vê uma gravação de centenas de soldados da besta imperial marchando para um ataque. Todos começam a entrar em pânico ao ver isso, mas a rainha manda todos ficarem calmos e pede uma atualização de notícias. O exército imperial está marchando em direção às planícies pela floresta. Felizmente, eles estão se movendo em um ritmo muito lento, mas com seus grandes números, os guardas que foram posicionados na floresta não serão suficientes para lidar com eles. Então, se nada for feito para mudar a situação, as forças imperiais serão capazes de cruzar a ponte para o reino em menos de 2 dias, o que seria um resultado terrível. E enquanto todos estão em pânico, Arlequina pergunta por que eles ainda estão algemados quando o acordo era para eles serem libertados depois de recuperarem o forte. A rainha diz que eles não cumpriram sua parte do acordo, pois destruíram o forte inteiro quando deveriam recuperá-lo para ela. Mas por enquanto ela vai esquecer isso. Então ela pede para Rick Flag se levantar, pois ele mencionou ter informações úteis sobre os oficiais superiores do Império Inimigo. Então ela quer saber quem está liderando o exército e como eles poderiam manter o controle sobre um número tão grande de tropas. No entanto, antes que Rick dê essa informação para ela, ele pede para que seja informado de como essa guerra começou para que ele possa entender melhor a situação. Então a rainha pede a Cecil para explicar que o reino está travando uma guerra com o exército imperial há muitas décadas, mas a intensidade da guerra tem aumentado drasticamente ao longo dos últimos 6 meses. Um fator principal nessa mudança é o fato de que os elfos e os Homens-Fera traíram o reino para ficar ao lado do Império. Rick fica surpreso ao ouvir isso. E de fato, os Homens-Feras com quem eles lutaram enquanto tentavam recuperar o forte eram originalmente súditos do reino. Pacificador os chama de traidores por abandonarem seu reino, mas Cara de Barro acha que eles podem ter ficado fartos do quão mal estavam sendo tratados. Rick diz à rainha que ele tem quase certeza de que quem fez os Homens-Feras atraírem foi o Caça-Ratos. Ele tinha um poder de se comunicar com ratos na Terra, mas é possível que ao vir a este mundo ele tenha concedido a habilidade de se comunicar com animais também, e forçá-los a fazerem coisas absurdas. A rainha pergunta
pergunta se ele tem alguma sugestão sobre como capturá-lo, mas ele realmente não tem nenhuma boa ideia. Pistoleiro se pergunta por que Rick não foi capaz de explodir a cabeça do caça-ratos, e também dos outros criminosos quando eles se tornaram traidores, já que Amanda deve ter plantado bombas em seus pescoços também. Rick diz que não tem ideia como isso aconteceu, mas antes dele perceber o que estava acontecendo, todas as bombas em seus pescoços foram desarmadas, e é exatamente por isso que Amanda ajustou as bombas da equipe atual para explodirem após um certo tempo de cronômetro. A rainha está prestes a mandá-los de volta para a prisão, mas é quando de repente a Arlequina se lembra de algo que o Coringa disse a ela sobre o caça-ratos. Ela fala que tem um plano e eles dizem que é uma boa ideia, mas o único problema é que isso exigirá que eles não apenas parem um exército de feras, mas que também forcem um caça-ratos a aparecer na linha de frente, e eles simplesmente não têm pessoas suficientes para isso. Rick se vira para a rainha e pergunta se ela estaria disposta a emprestar a ele alguns de seus soldados, para garantir o sucesso dessa missão. Ele também pede para que eles sejam libertados. Os membros do conselho começam a insultá-lo, por pensar que eles poderiam emprestar a ele alguns soldados. Mas Fiona acredita que eles podem confiar nessas pessoas pelo bem do reino. Entretanto, ela é interrompida por um dos membros do conselho, que pergunta a ela se ela estaria disposta a aceitar a responsabilidade se Rick acabar matando seus soldados sem motivo. O cavaleiro Cecil também acredita que essa decisão seria idiota, já que os únicos cavaleiros atualmente disponíveis para a batalha são aqueles que estão diretamente sob o comando dele, e mesmo com todos não seriam suficientes para o plano que ele tem em mente. O acampamento está sendo montado no forte que foi destruído. Arlequina vê aqueles ogros e orcs da prisão entrando. Ela caminha até o ogro para cumprimentá-lo, e ele ainda respeita muito a Arlequina por ter conseguido quebrar ele na porrada. Então ele concorda em seguir suas ordens. A Arlequina sobe em um barril para conversar com o resto das feras, e ela diz a todos que se eles trabalharem duro na próxima batalha, eles serão libertados da prisão. Caso contrário, eles serão levados de volta imediatamente. Então todos ficam animados e tudo parece estar sob controle. Enquanto Cecil vai embora, Rick dá a cara de barro um trabalho para fazer, e ele claramente não está feliz com isso e vai embora. Depois o Rick grita com o Tubarão-Rei para fazê-lo parar de comer todas as suas rações de comida, e o pacificador está apenas limpando sua arma e não tá nem aí pra nada. Então Cecil se aproxima de Rick para conversar, e pelo que ele sabe sobre a situação, Rick é um soldado e a equipe é um bando de criminosos. Ele então pergunta se não incomoda o fato dele ter que lutar ao lado de criminosos idiotas. Ele diz que é claro que isso incomoda bastante. Ele nunca teria escolhido lidar com esses lunáticos se tivesse mais voz no lugar de onde ele veio, mas como um soldado ele está destinado a seguir as ordens de seus superiores. O cara de barro retornou depois de fazer o trabalho que o Rick pediu, e ele agradece por sua ajuda, afinal estruturas de argila não são sua especialidade, e isso ajudará bastante na batalha. Chegou o momento deles discutirem o seu plano de guerra. Rick aponta para um local no mapa mostrando pra gente onde eles estão localizados, e as barreiras que o cara de barro montou junto com a linha defensiva dos cavaleiros devem ser o suficiente para parar o avanço do exército imperial. Cecil percebeu que o pistoleiro está desaparecido, então ele pergunta o que ele poderia estar fazendo em um momento como esse. Eles respondem que o pistoleiro está posicionado no telhado como um atirador de elite, então ele decide deixá-lo fazer seu trabalho lá em cima. Ao mesmo tempo, o cara de barro pergunta a Cecil se ele pode contar a ele sobre a princesa Fione. Cecil pergunta por que ele quer saber disso de repente, então o cara de barro explica que parecia que Fione queria perguntar algo importante a eles antes, mas ela não conseguiu dizer, então agora ele quer saber que tipo de pessoa ela é. Cecil explica que Fione é uma garota de bom coração e não há ninguém no castelo que se importe com as pessoas do reino tanto quanto ela. Enquanto ele está falando, a Arlequina zomba dela e diz que Fione é apenas uma garota fracote que não consegue se defender. Cecil está querendo partir pra cima da Arlequina por insultar sua princesa na frente dele, só que do nada o Tubarão-Rei sente o cheiro do inimigo se aproximando. Então eles alertam as tropas avisando que é hora da batalha. Ele diz que sairá para comandar suas tropas enquanto os outros assumem o comando dos ogros, mas a Arlequina e os outros não têm a intenção de lutar agora. Os ogros são perfeitamente capazes de fazer isso sozinhos e nenhum deles quer lidar com o incômodo de lutar agora. Enquanto o caçador de ratos e seu exército se aproximam, ele avista barreiras gigantes no meio do campo de batalha, e também percebe que tem soldados atrás delas. Ele rapidamente pensa que isso é uma armadilha do reino. No entanto, ele acha a coisa toda hilária, porque está confiante de que ele e seus fantoches obedientes podem facilmente dominá-los. Os soldados estão começando a questionar se realmente serão capazes de vencer essa batalha, quando estão lutando contra tantos oponentes. Mas Cecil chama a atenção deles e os lembra que eles estão lutando para proteger as pessoas do reino. Então mesmo que eles tenham que morrer no processo, eles defenderão com tudo que tem. O caçador de ratos ainda guarda rancor pela bala que o pacificador tentou atirar nele, e diz que vai gostar de rasgá-lo membro por membro quando finalmente o encontrar. Mas então uma bala passa zunindo por ele e o caçador de ratos se abaixa no chão. Ele percebe que o pistoleiro que estava posicionado lá no alto atirou uma bala nele, mas como ele ainda está vivo, ele acredita que o pistoleiro deve ter errado. Então ele ordena que suas
feras comecem um ataque, mas todas as criaturas o ignoram e ficam parados. Isso é muito estranho, pois ele já deu o comando para eles avançarem. Só que do nada ele percebe que seu cajado mágico foi destruído. Acontece que naquela hora o pistoleiro estava mirando no cajado o tempo todo. Mais cedo naquele mesmo dia ele chamou todos para se reunirem, para discutir uma teoria que ele tinha. Ele percebeu que não deveria haver nenhuma maneira dos poderes do caça-ratos lhe darem controle total sobre os Homens-Fera. Então ele imaginou que seu poder deve estar vindo do cajado, que ele estava carregando da última vez que eles lutaram. É por isso que eles montaram uma barreira e reuniram as tropas, para que pudessem atrair o caça-ratos e fazê-lo levantar seu cajado. E agora que ele não tem mais controle sobre as feras, eles rapidamente se voltam contra ele por escravizá-los. Então eles rasgam o caça-ratos inteiro. Todos começam a se perguntar onde eles estão e o que estavam fazendo. Cecil não sabe o que está acontecendo, mas aparentemente as feras não querem mais lutar. Então a batalha foi vencida, e de acordo com o contrato que eles haviam feito com a rainha, eles agora estão livres para fazer o que quiserem. O Conselho de Guerra acaba de ser informado da vitória do Esquadrão Suicida. Então todos estão felizes, exceto a rainha, que parece estar brava e surpresa ao mesmo tempo. Rick os leva até o portal para que eles possam zerar seus temporizadores de bomba, mas o portal é muito alto, então o pistoleiro pergunta como eles exatamente devem alcançá-lo. Do nada o pescoço de todo mundo começa a piscar, o que significa que eles não têm muito tempo até que as bombas explodam. Rick não tem controle sobre o reinício do temporizador, então ele não faz a mínima ideia de como isso deve acontecer. O pacificador manda todo mundo se acalmar, pois é fácil descobrir se o sinal de reinício realmente funcionou ou não. De acordo com o que ele sabe, as bombas devem explodir a qualquer momento, então todo mundo se prepara para suas possíveis mortes. Mas enquanto o pacificador fazia a contagem regressiva para 0, ninguém explodiu, o que significa que os temporizadores foram zerados com sucesso. Toda essa tensão deixou a Arlequina com fome, e agora que eles não vão mais morrer, ela sugere que eles comam alguma coisa. No entanto, Rick lembra a todos que mesmo com o cronômetro sendo reiniciado, significa que eles têm mais 3 dias antes que as bombas explodam, então eles não podem ser descuidados. O fato de que as bombas foram reiniciadas significa que Amanda ainda precisa deles para completar sua missão, que é estabelecer uma base para que os Estados Unidos possam começar a roubar os recursos e fazer pesquisas aqui. Por enquanto, eles precisam garantir que mantenham relações amigáveis com o reino, e para fazer isso eles precisam ajudar o reino a vencer sua guerra. Todos estão de acordo com a missão, então eles partem em sua aventura de guerra e lentamente fazem um caminho para o território do Império. E devido a essas longas batalhas, o pior pesadelo de pistoleiro aconteceu, que é ficar sem munição, e ele diz que agora é só mais um cara normal. Ele sabia que as balas acabariam eventualmente, e é por isso que ele fez tanto esforço para ter certeza de que não as desperdiçaria. Só que como sempre, a Arlequina não tá nem aí pra nada e atira gastando tudo. Todo grupo tem sempre um doidão da cabeça. O Cavaleiro Cecil está feliz que Pistoleiro não será mais capaz de usar suas armas, pois ele acha que é uma arma injusta, mas Pistoleiro diz que ninguém se importa com justiça quando se está em guerra. A falta de munição afeta bastante o Pistoleiro, e a Arlequina e o Pacificador também usam munição, então se não houver mais balas será uma má notícia para eles também. E vocês sabem por que a Arlequina não está preocupada com isso? Porque se o pior acontecer, ela sempre pode começar a usar uma frigideira ou algo do tipo. Rick diz a todos que tem uma ideia para eles reabastecerem suas munições. Quando ele chegou aqui pela primeira vez, o seu helicóptero não caiu, então o equipamento nele deve estar inteiro. O único problema é que o helicóptero está atualmente em uma montanha e chegar lá levaria o dia todo, mesmo que eles saíssem agora. Então Rick acha que eles deveriam retornar ao forte. No entanto, o pistoleiro não se importa, pois ele precisa dessas balas. Mas antes deles começarem sua viagem, a Arlequina pega sua jaqueta e pede para que eles esperem aqui até que ela tenha tomado banho. Mas eles decidem viajar o mais rápido possível. A Arlequina começa a reclamar porque essa viagem está sendo muito longa. Agora eles terão que esperar até de manhã para começarem a ir para o helicóptero. Quando eles chegam ao forte, eles encontram todos os ogros e orcs se preparando para um jantar. E deve ser uma grande ocasião, e a Arlequina pergunta o que eles estão comemorando. Então um dos orcs explica que Cecil os presenteou com uma tonelada de bebida como recompensa por lutar pelo reino. Embora eles não saibam por que Cecil fez isso, eles não se importam, afinal é bebida de graça. As feras parecem estar felizes com suas novas vidas, pois têm a liberdade de fazer o que quiserem nesse lugar. Mas Pistoleiro e os outros os chamam de ingênuos por pensar que o reino se importa com eles, só porque receberam sua liberdade e também recompensas. Mas as feras não têm escolha a não ser se contentar com a situação. Eles falam que o Esquadrão Suicida provavelmente não entenderia isso, já que eles são fortes o suficiente para fazerem suas próprias regras. Na manhã seguinte, a equipe está pronta para partir para as montanhas. A Arlequina pede uma frigideira, pois ela acha que seria uma arma incrível. Depois disso, a equipe finalmente parte em sua jornada para o helicóptero. No entanto, quando eles se aproximam, eles ficam desapontados ao ver que um dragão transformou o helicóptero em seu ninho. Todos começam a brigar com Rick Flag por pousar seu helicóptero aqui. Só que ele não fazia a mínima ideia de que dragões existiam quando ele chegou aqui. Então não havia como ele saber que um dragão assumiria o controle do helicóptero. Eles ainda precisam pegar a munição, então o Cara de Barro diz que vai lidar com isso. Ele dá um passo para trás e faz o possível para imitar um chamado de um dragão fêmea, mas seu disfarce de dragão é muito horroroso. Então aquele dragão o ignorou completamente. Na verdade, o dragão ficou tão ofendido com o disfarce do Cara de Barro que decidiu matá-los. Todo mundo começa a correr para salvar suas vidas enquanto o dragão tenta matá-los, mas infelizmente o dragão acaba pegando o Tubarão Rei e voando com ele. Então a equipe tem que pensar em um plano para salvá-lo. O Cara de Barro usa seus poderes para criar uma parede
de argila para bloquear o caminho do dragão. Aproveitando enquanto ele ainda está distraído, Rick e Pacificador vão logo para o helicóptero para que possam recuperar sua munição. Enquanto isso, Pistoleiro carrega sua última bala e mira no olho do dragão, porém o dragão tem uma pele impenetrável, então sua bala apenas ricocheteia em seu corpo. Felizmente, esse tiro foi capaz de irritar o dragão o suficiente para cuspir o Tubarão-Rei, mas isso também faz com que eles sejam um próximo alvo. Então antes que eles sejam fritados vivos, o Cara de Barro cria uma parede de lama para salvá-los, e graças ao seu incrível fator de cura, o Tubarão-Rei está perfeitamente bem. Os outros ficam aliviados por ele estar bem, embora não entendam como. Mas alguns segundos depois, a parede de lama que o Cara de Barro fez para protegê-los desmorona no chão. Isso porque o fogo a fez secar e isso deixa ele sem nenhuma outra proteção. Assim que o dragão estava se preparando para disparar outra explosão, a Arlequina lembra que ganhou aquela frigideira mágica, então ela pega e a usa para rebater a bola de fogo. No entanto, enquanto a Arlequina está comemorando sua façanha incrível, ela se esquece que o dragão também pode machucar ela de outras formas. Então Pistoleiro carrega ela para um lugar seguro enquanto corre. Ele se pergunta por que os outros estão demorando tanto para preparar as armas. Então a Arlequina pula de seus ombros e diz que vai dar uma olhada no helicóptero. Ela vê Rick separando as armas e ela vê algo que realmente pode ser útil, como uma bazuca. Ela joga para Pistoleiro enquanto o Pacificador cria uma distração enquanto o Cara de Barro segura o dragão no lugar. Então, com um tiro perfeitamente alinhado, o Pistoleiro atira direto no pescoço do dragão, fazendo ele cair e então morrer. Agora que o problema foi resolvido, todos voltam para o helicóptero para que possam reabastecer a munição. Enquanto o Pistoleiro está pegando tudo que precisa, Cara de Barro pergunta ao Pacificador o que ele fez para chamar a atenção do dragão. Então do nada ele puxa um ovo de dragão que roubou e diz que usou como refém. A Arlequina não consegue acreditar que o Pacificador faria algo tão cruel. Embora todos sejam criminosos, usar bebês como reféns é muito baixo. O Pacificador diz que não tá sentindo nenhum peso na consciência e ainda diz que fará um omelete com o ovo. Mas a Arlequina o impede e pega o ovo para mantê-lo seguro. De repente o ovo choca, e como a Arlequina é a primeira coisa que o bebê dragão vê, ele imediatamente pensa que é a mãe dele. Então a Arlequina decide ficar com ele e o nomeia de Dragão Arthur. Enquanto isso, Rick conversa com Amanda para informá-la do status da missão. Ele diz que o progresso está sendo feito e que atualmente eles têm um relacionamento amigável com o reino. Rick volta para o helicóptero onde o Pacificador está tentando fazê-lo voar, mas o dragão estragou ele, então eles terão que caminhar de volta para o forte. Depois de uma longa caminhada, o Esquadrão Suicida retorna para o acampamento, mas quando eles se aproximam, eles ficam chocados ao encontrá-lo totalmente queimado. A Arlequina é forçada a ver o seu amigo Orc morrer. Enquanto ela não sabe quem são essas pessoas, ela e a equipe jura que irão fazê-los pagar pelo que fizeram. Enquanto os elfos notam a Arlequina surgindo da escuridão, todos eles correm em direção a ela, mas são eliminados pelo Pistoleiro. Outro elfo é pego pelo Tubarão-Rei, enquanto o elfo no fundo é visto lançando um feitiço, mas Pacificador dá a volta por trás e aponta uma arma para sua cabeça. Porém, quando ela se vira, Pacificador fica chocado ao ver que não há nenhum pingo de medo em seus olhos. Momentos depois, uma explosão é lançada direto para ele. Pacificador conseguiu evitá-la, mas o elfo que serviu de escudo ficou totalmente queimado. Então ele joga o corpo dela para longe e olha para cima, e vê os líderes responsáveis por todo esse massacre. Uma bruxa e um cientista louco controlando um exército de elfos. O cientista está prestes a começar o seu plano maléfico, mas Pistoleiro não perde tempo e já dispara uma bala direto na cabeça. Mas infelizmente o cientista tinha um campo de força pronto para se defender. Pistoleiro não consegue acreditar que eles acabaram de enfrentar um dragão e agora vai ter que ser um cientista louco. Logo depois, a Arlequina pergunta se o cientista está aqui para se vingar do caça-ratos. Porém, ele não se importa com um perdedor como aquele. Ele apenas veio aqui e destruiu o acampamento. E como eles já atingiram seu objetivo, a bruxa diz que não há razão para eles lutarem contra o Esquadrão Suicida. Porém, a Arlequina não ia deixar eles saírem depois do que fizeram com seus amigos. Pacificador joga uma bomba no cientista enquanto sua visão está bloqueada. A Arlequina se aproxima dele e tenta destruir seu escudo com seu bastão. No entanto, isso não sai bem como planejado, pois o cientista faz o elfo criar um feitiço de vento e lançar a Arlequina para longe. Ele não tem ideia de por que ela pensou que atravessaria o escudo quando as balas de Pistoleiro não conseguiram, mas ele esperava isso de pessoas inferiores. Ele está tão à frente deles que já previu que o Cara de Barro tentaria atacá-lo furtivamente, então ele ordena que os elfos bloqueiem o ataque dele. O cientista orgulhoso afirma que seu exército é muito superior ao Esquadrão Suicida, porque todos os seus elfos recebem ordens de um link direto para o seu cérebro. O Tubarão-Rei começa a correr para atacar, então o cientista ordena que os elfos usem seu feitiço de vento nele, lançando rajadas de ar da Força Furacão no Tubarão-Rei. Porém, graças à sua resistência absurda, o Tubarão-Rei é forte o suficiente para não ser explodido. Então a bruxa se aproxima para detê-lo com seu escudo, mas seus dentes são tão afiados que ele quase morde ela direto. Então, para se salvar, ela voa com seu escudo enquanto o Tubarão-Rei ainda está pendurado. A Arlequina quer ajudar, mas ela está ocupada com os elfos. Então nessa, o Tubarão-Rei está sozinho. A bruxa destrói sua barreira e faz o Tubarão-Rei cair na água. E assim que ele tem a chance de se recuperar debaixo d'água, ele é atacado por um crocodilo e um monstro marinho. O crocodilo é um pouco mais rápido do que ele, então o tubarão que está apanhando aqui. Mas ele consegue agarrar o crocodilo
crocodilo e prendê-lo a uma parede. No entanto, antes que ele pudesse dar o golpe final, o monstro marinho se levanta novamente e o crocodilo segura o tubarão-rei, para que o monstro marinho consiga acertá-lo com precisão. Enquanto isso, na superfície, a Arlequina está fazendo o possível para eliminar o máximo de soldados elfos possíveis. Enquanto os elfos se alinham para disparar seu feitiço de furacão novamente, Pistoleiro atira na cabeça de todos antes que eles tenham a chance. Só que tem muitos elfos para eles enfrentarem, e para piorar, os elfos não são a única coisa que eles precisam se preocupar, pois o cabeça de ovo aqui tem um truque na manga. Ele usa os cristais para enviar todos para os seus piores pesadelos. Pistoleiro é mantido sob a mira de uma arma por sua própria filha, e Pacificador é preso em uma cidade em ruínas onde ele falhou em salvar. Os três estão fora de combate e na realidade o cabeça de ovo está gostando do sofrimento deles, mas a bruxa só quer que ele acabe logo com isso. Então ele pede que a arma especial seja trazida para ele. Ele então atira em todos os três no peito. A Arlequina não consegue entender o que aconteceu, e a bruxa tem a audácia de dizer a ela para aceitar a derrota e ir embora. Então a Arlequina grita com ela e tenta afundar o crânio da bruxa na base da paulada. A bruxa tenta explicar que não é pessoal e que ela só tem uma aliança temporária com o Império. Ela realmente não quer voltar para a prisão e ela também não gosta do Império. Então ela está apenas usando eles até conseguir o que quer. Ouvir isso deixa a Arlequina ainda mais brava, porque uma coisa é matar os seus amigos, mas é muito pior fazer isso pelo Império quando ela nem sequer gosta deles. Ela ofende a bruxa por pular de um canalha pro outro, e esse é o tipo de pessoa que a Arlequina mais odeia. A essa altura a bruxa desistiu enquanto tentava convencer a Arlequina a ir embora. Então ela vai com tudo e explode a Arlequina para longe. No momento que a Arlequina acorda, ela vê Rick Flag dizendo à bruxa para recuar. Caso contrário, ele explodirá suas cabeças. Após dizer isso, eles acreditam que isso é um blefe, mas o cabeça de ovo diz que não tem como ele saber se Rick está dizendo a verdade ou não. Então ele pergunta por que Rick não os explodiu assim que eles se separaram. Ou melhor ainda, por que ele não explode eles agora, já que isso eliminaria dois inimigos de uma vez. Mas Rick explica que Amanda ordenou que ele os capturasse vivos, porém ele os explodirá se não tiver escolha. Então eles acreditam na história e concordam em ir embora por enquanto. Com isso, então eles decidem recuar. Rick vai verificar a Arlequina, que estava chorando muito pela morte de seus amigos. Entretanto, uma reviravolta milagrosa acontece. Cara de Barro acorda um momento depois e está perfeitamente ileso. Ele diz que sobreviveu porque a bala parou sozinha, e o mesmo aconteceu com os outros também. Então depois que Pistoleiro e Pacificador acordam, o Cara de Barro pergunta se Pistoleiro teve algo a ver com as balas não os matarem. Mas ele diz que não tem a mínima ideia do que aconteceu, e o brilho verde nas balas só deixam as coisas mais estranhas. Então todos voltam para a capital, onde são imediatamente presos novamente. O Conselho de Guerra da Rainha viu a derrota do esquadrão e eles estão aborrecidos, porque sabem que não há como derrotar um exército perfeito de elfos, junto a um cientista louco e uma bruxa. Mas a rainha diz para eles pararem de reclamar porque tem um anúncio a fazer. No geral, o forte pode ter sido destruído e seus ocupantes mortos, mas esses ocupantes eram um bando de criminosos. Então por que eles deveriam se importar se eles morrerem? Os oficiais concordam com a sua declaração, mas então a rainha continua dizendo que se alguém é o culpado pela destruição do forte, então seriam aqueles que sugeriram que ele fosse deixado aos cuidados dos ogros. Isso dá para ela uma boa desculpa para punir o Esquadrão Suicida novamente, e ela ordena que todos sejam enforcados. A princesa tenta falar por eles e diz que não havia nada que eles pudessem ter feito para evitar isso, e matá-los não ia melhorar a situação do reino nem um pouco, mas a rainha está determinada em prosseguir com a execução, já que ela quer usá-los para enviar uma mensagem aos soldados que queriam aceitar ajuda externa, e mostrar que essa ideia nunca acabaria bem. Mais tarde, a princesa fala com Cécio sobre a decisão que a rainha tomou, e ele concorda com a princesa Fiona, embora seja verdade que a equipe foi derrotada, e diz que executá-los não vai resolver nenhum problema. Uma vez foi dito que o dever de um membro da realeza é por fim à guerra, mas a rainha está claramente fazendo julgamentos que são causados pela raiva, e eles não têm certeza se podem confiar na rainha para fazer o que é melhor para o reino com suas ações recentes. Cécio pergunta a Fiona quais são seus sentimentos sobre os outros mundos. Ele quer saber por que ela se apegou tanto ao Esquadrão Suicida. Ela realmente não tem uma resposta para ele e diz que só quer acreditar neles. Cécio pode entender os sentimentos dela sobre a equipe, já que ele também se apegou um pouco a eles, então ele sugere que eles façam algo para ajudá-los. Enquanto isso, na prisão, Rick sugere que eles fujam para que possam ir derrotar o Pensador e a Bruxa, já que eles são a razão pela qual esses caras estão à solta. No entanto, o Pistoleiro lembra que a pessoa culpada por toda essa bagunça é o próprio Rick. A equipe atual foi chamada para limpar a bagunça que ele fez. Então, de repente, o dragão de estimação de Arlequina aparece. Então, Cara de Barro sugere que eles deveriam tentar fazê-lo ajudá-los a escapar, mas infelizmente a chama do dragão Arthur não é o suficiente para fazer estrago, então o plano não vai funcionar. É quando Cécio aparece no corredor e diz a eles que eles deveriam falar mais baixo, se estão planejando uma fuga da prisão. Mas então, para a surpresa de todo mundo, Cécio destranca a porta da prisão e diz que eles têm que sair imediatamente. Se eles ficarem aqui por muito mais tempo, a rainha vai executá-los. Então Cécio planeja fazer eles saírem e derrotar o Pensador e a Bruxa, e vencê-los em uma revanche para assim se livrar do motivo que a rainha tem para matá-los. Pistoleiro não achou certo Cécio pedir para eles lutarem novamente, mas
para Cecil esse plano é para o bem deles, por mais que eles não gostem. Ele entende que a equipe está lutando por um reino ao qual não deve nada. Cecil conta que perdeu seu parceiro durante a guerra, então ele os lembra que ainda tem vidas e entes queridos para retornar. Então a princesa aparece e pede a todos que se apressem para a fuga, já que ela não pode distrair os guardas para sempre. A Arlequina fica surpresa ao ver que a princesa também está envolvida nessa fuga da prisão, então ela pergunta por que ela está fazendo isso. Fiona ainda não tem uma resposta, mas durante toda a sua vida ela sempre foi obrigada a obedecer tudo que a sua mãe diz. Só que agora ela não tem tanta certeza de que essa é a coisa certa a fazer, então ela quer tomar uma decisão por si mesma. Com isso, a Arlequina ficou convencida, então ela e os outros saem da cela e vão para uma carruagem que havia sido preparada com antecedência para eles saírem. O Pacificador diz a todos que ele tem um plano que pode funcionar para derrotar o Pensador. Enquanto isso, o Pensador está criando um plano contra a equipe, já que enquanto ele estava dentro de suas mentes, ele foi capaz de descobrir que eles precisam voltar para o portal de 3 em 3 dias. Caso contrário, eles explodirão, e é certeza que eles vão vir, e o Pensador não planeja facilitar para eles. A equipe chega no portal pela manhã e ficam surpresos ao descobrir que o Pensador construiu uma base inteira ao redor dele em apenas uma noite. Eles já não têm muito tempo restante nos seus cronômetros e o Pensador sabe disso, e o objetivo dele é fazer tudo que está ao seu alcance para impedir o Esquadrão Suicida de reiniciar as bombas. A estratégia dele é muito bem montada, e há uma enorme quantidade de elfos em todo lugar de guarda. Eles não têm a mínima chance se entrarem lá sem nenhum plano. Então Rick fala que todos precisam ser pacientes dessa vez. Ele pede ao Cara de Barro para criar uma réplica da base com argila, e eles começam a mapear todas as áreas onde os guardas estão posicionados. A Arlequina percebe que aquela garota samurai está lá embaixo, e isso torna o plano muito mais complicado, pois eles teriam que atraí-la para longe do Pensador se quiserem alguma chance de derrotá-lo. A Arlequina tenta sugerir que eles deveriam lutar contra o Pensador e a garota samurai ao mesmo tempo, já que ela ainda quer vingança pelo que Katana fez com ela, mas isso é muito mais fácil dizer do que fazer. Desde a última vez que eles lutaram, eles sabem que os elfos têm suas mentes ligadas para receber as ordens do Pensador. Normalmente isso teria fritado seus cérebros, mas o que torna isso possível é o capacete que o Pensador usa. Então se eles conseguirem tirá-lo, eles terão uma grande vantagem. Mas a pergunta é como eles farão isso. A Arlequina pensa um pouco até que ela se lembra de um assalto a banco que ela fez uma vez com o Coringa. O banco foi projetado para ser completamente impenetrável, mas nenhum dos alarmes ou senhas seguras realmente importavam, porque tudo que eles precisavam fazer para entrar era apenas ameaçar as pessoas que tinham as chaves. O Pacificador achou a ideia brilhante e apoia o seu plano, então ele coloca um sorriso macabro no rosto e diz a todos que eles precisam fazer isso. Mais tarde todos se aproximam da fortaleza por trás, mas Cara de Barro não está gostando da parte do plano que envolve ele sendo enfiado em uma bolsa como um brinquedo, e o Tubarão reenfia ele de volta na bolsa e a Arlequina o lembra que ele não tem permissão para comer o Cara de Barro, mas o Tubarão fala que ele nunca faria algo assim, porque a Gila tem um gosto ruim. A missão dele é apenas levar o Cara de Barro para o fundo da fortaleza, mas Cara de Barro está surtando porque ele vai dissolver e ficar encharcado na água, mas o Tubarão promete ter cuidado para que nenhuma água entre na bolsa. Enquanto eles estão fazendo isso, Rick e Pistoleiro se aproximam da fortaleza pela frente e depois de receber o sinal, Rick lançará um ataque atraindo os elfos para longe da fortaleza e os levando para uma cabana perto do lago. Enquanto isso, ele quer que Pistoleiro fique de olho no que está acontecendo dentro da torre e repasse qualquer informação importante para os outros, para que ninguém seja pego enquanto o Tubarão chega no fundo da base. Rick e Pistoleiro estão esperando o sinal, só que tem um pequeno problema. Enquanto eles estavam fazendo o plano, eles não pensaram qual seria o sinal, então eles não sabem quando devem avançar. Então do nada o Tubarão Rei arrota muito alto e isso é um sinal muito claro para eles. Então o Pistoleiro dá um chutão no Rick e manda ele avançar logo. Isso fez ele cair bem na frente dos elfos. Com isso, os elfos começam a persegui-lo como planejaram, e enquanto ele está ocupado, o Pistoleiro acerta um tiro em uma estátua como parte da próxima fase da missão. Dentro da fortaleza, o Pensador está confiante de que nenhum plano que a equipe possa inventar será capaz de derrubar sua fortaleza a tempo. Ele presume que eles tentarão usar números ou armas pesadas contra ele. Ao mesmo tempo, Cara de Barro está se preparando para a próxima parte do seu plano. Então ele entra furtivamente na base e muda sua aparência para a do Pensador, mas enquanto ele está caminhando, ele encontra aquela garota espadachim, e já que ela acredita que ele é o verdadeiro Pensador, ele vai ter que colocar suas habilidades de atuação à prova para mantê-la distraída, por tempo suficiente para que o plano funcione. Originalmente o plano era que enquanto o Cara de Barro estivesse distraindo a garota samurai, a Arlequina e Pacificador iriam aprisionar um dos elfos em uma cabana, mas para fazer isso, o Pacificador diz que se disfarçaria de elfo, e os outros não achavam que ele conseguiria fazer isso. O Pacificador imediatamente se disfarça e embora possa parecer um elfo na parte do cabelo, não há como nenhum dos elfos pensar que ele é um deles. Então eles trocam os planos e pedem para que o Tubarão Rei pegue o elfo. Ele acorda capturado em uma cabana, com o Pacificador parado na frente dele. O Pacificador sabe que todos os elfos têm suas mentes conectadas como uma única unidade, mas isso também significa que eles compartilham das mesmas sensações. Então o Pacificador planeja fazer uma sensação de dor, torturando ele e fazendo o resto das mentes dos elfos gritarem. Enquanto o Pacificador estava torturando o elfo capturado, ele parecia gostar muito do que estava fazendo. Os elfos estão todos ficando loucos devido à dor compartilhada. Então o Pensador ordena que todos os elfos parem de ficar parados e vão ajudar o que está em apuros. Todos os
os elfos começam a fazer uma corrida desesperada para a cabana. E tudo isso fazia parte do plano, porque a Arlequina e o Tubarão-Rei estão posicionados do lado de fora, prontos para enfrentarem todos eles. Enquanto eles estão lutando, o pistoleiro dispara uma granada na base, e esse é o sinal para a Arlequina começar a correr. Então ela deixa o Tubarão-Rei e o Dragão Arthur para lidarem com os elfos. O Pensador está furioso que os elfos estão perdendo tanto. Apesar de estarem contra uma equipe de 6 pessoas, a equipe não usou nenhum exército e nem tentaram usar uma arma mágica, sem falar que eles também não ganharam nenhuma habilidade nova. Então ele se pergunta qual poderia ter sido o plano deles. Enquanto ele estava pensando, a Arlequina aparece na sala para lutar contra ele. Ele agora percebe que eles planejaram pegá-lo sozinho, esperando que ele não fosse capaz de usar seus soldados para se defender, mas ele ainda acha que esse plano estúpido não vai atrapalhar em nada. Então ele pergunta onde está a Katana e a Arlequina responde que ela não será capaz de ajudá-lo agora, já que ela está muito ocupada no momento, então ele vai ter que enfrentar a Arlequina sozinho. Entretanto, enquanto a Arlequina o ataca, o Pensador mostra que ele não está completamente indefeso sozinho, já que seu grande cérebro lhe permite prever os ataques de Arlequina e esquivá-los. E com seu controle sobre a sala, ele é capaz de dar um ataque em Arlequina, deixando ela confusa. Enquanto ela estava em seu estado delirante, ela não faz a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, quando ela joga seu bastão nele, o Pensador não consegue prever seus pensamentos e é atingido na cabeça. Ele percebe que não será capaz de antecipar seus movimentos quando ela não estiver pensando claramente, mas mesmo assim ele ainda acredita que pode vencer facilmente investigando mais profundamente a mente de Arlequina, da mesma forma que fez na luta passada contra os outros. A Arlequina não está com medo e o desafia a fazer isso. Então o Pensador olha direto para os cantos mais obscuros da mente de Arlequina e descobre que no passado a Arlequina costumava ser uma velha psiquiatra no asilo Arkham, mas então um dia ela foi designada para tratar o Coringa e tudo desmoronou a partir daí. O Pensador está realmente começando a se arrepender de ter investigado a mente de Arlequina, pois de alguma forma o tiro acabou saindo pela culatra e fez com que ele experimentasse o pesadelo que criou a Arlequina. Quando ele acorda, ele encontra a Arlequina parada na frente dele, e no momento seguinte ele sai voando pela sala com uma porrada da Arlequina. Assim que o Pensador é nocauteado, todos os soldados elfos perdem o poder e param de lutar. Rick e Pistoleiro aparecem logo depois e o Pacificador finalmente sai do galpão com o elfo capturado. E o elfo não parece ter se divertido tanto quanto o Pacificador. Rick fica chocado ao ver tanta crueldade vindo do Pacificador a ponto de mutilar o elfo, mas ele explica que foi muito claro sobre o plano envolver tortura, e diz que o Rick é tão cruel quanto ele por concordar com isso. Mas agora eles precisam se apressar, pois eles não têm muito tempo antes que as bombas explodam. Mas quando eles estão prestes a ir para o portal, eles notam que a fortaleza está começando a desabar, e a Arlequina está correndo para sair antes que tudo desmorone. Mas ao mesmo tempo vemos que o Pensador conseguiu sobreviver. Enquanto ele está se puxando para fora da água, Katana aparece, só que dessa vez ela não está aqui para ajudá-lo. A fortaleza desaba completamente e a Arlequina consegue sair inteira, mas quando ela pensou que as coisas finalmente acabaram, ela se vira e encontra a Katana parada lá em cima, segurando a cabeça decepada do Pensador. A Arlequina fica chocada porque pensou que eles estavam do mesmo lado, mas Katana diz a ela que estava apenas usando ele, então ela estava planejando traí-lo desde o início, mas ela assume que precisa dar os créditos a eles. O plano para o Cara de Barro distraí-la era muito bom, mesmo que ele acabasse perdendo para ela de qualquer forma. Então ela joga o Cara de Barro na água, onde ele começa a se dissolver. Nesse momento, Katana avança para cima da Arlequina. As duas então começam a lutar, mas não demora muito para que a Arlequina seja desarmada como da última vez. Então parece que agora ela está com problemas, mas Cara de Barro recuperou a consciência. Então a Arlequina pede a ele uma ajuda e ele se transforma em uma espada. A Arlequina agarra a espada de argila e agora está armada novamente. Ela luta contra a Katana e dessa vez é capaz de se manter firme graças à espada afiada de argila. A Arlequina é até capaz de cortar a arma de Katana ao meio. Em seguida, a Arlequina dá um salto mortal para trás do corpo de Katana e joga a espada de argila para distraí-la, apenas para correr e pegar a espada para atacar novamente. A máscara de Katana é cortada e ela está começando a respeitar a Arlequina como um oponente sério. Mas antes que elas possam continuar a luta, Pistoleiro atira nela e de alguma forma acaba errando o disparo que seria na cabeça. Embora a precisão seja o seu ponto mais forte, isso dá a Katana tempo suficiente para fugir e pular no oceano, onde um monstro marinho estava esperando por ela para ajudar a escapar. O Tubarão-Rei queria persegui-los, mas seria um desperdício de energia. Então os outros também dizem isso a ele. É uma pena que Katana tenha fugido novamente, mas pelo menos nenhum deles explodiu. Com isso, eles chegam ao portal a tempo. Agora tudo o que resta fazer é relatar sua vitória, e para isso eles incendiaram a bandeira do Pensador com a ajuda do dragão mascote da Arlequina, para que o reino saiba que foram eles que derrotaram o Pensador. No reino, a rainha é informada de que a equipe conseguiu derrotar o Pensador, junto com seu exército de elfos em apenas uma noite. A princesa Fiona está observando de fora da porta e esperando que a rainha reconsidere o valor da equipe para o reino, mas acontece que ela estava completamente errada, pois a rainha ordena que eles sejam trazidos de volta e executados. A rainha está completamente maluca nas decisões. Dessa vez, no Conselho de Guerra, os dois de alto escalão estão discutindo se a equipe deve ser perdoada, devido às suas contribuições para o fim da guerra. Um acredita que eles devem ser perdoados porque eles provaram ser aliados fortes, enquanto o
o outro acredita que eles ainda são traidores. O cara magro de bigode está fazendo um bom argumento, mas a rainha tem seus próprios pensamentos sobre o assunto e ela odeia o Esquadrão Suicida. Ela chama Theodore pelo nome e imediatamente ele percebe que está no alvo da rainha por ter elogiado o time de estrangeiros. Mas a rainha diz que não há necessidade de se preocupar, ela só quer que ele faça uma coisinha pra ela. Enquanto isso, mais tarde o Esquadrão Suicida retorna para o castelo. Eles esperam serem recebidos com um grande banquete por derrubar a fortaleza do Pensador. Mas assim que eles entram na sala do trono, a atmosfera está muito mais hostil do que eles esperavam. E sob as ordens da rainha, o Bigodudo se dirige a eles e começa a menosprezar todos os seus esforços, ao mesmo tempo que os insulta por sua atitude, suas roupas e sua maneira de lutar. A equipe tenta trazer à tona o fato de que eles conseguiram derrotar o Pensador, mas ele rebate e diz que o Pensador veio do mundo deles, então é culpa deles que ele estava aqui em primeiro lugar. Então ele mira especificamente no Tubarão Rei e começa a insultá-lo por ser um peixe, mas ele está com muito medo dele para continuar falando mal. E a Arlequina percebeu que Theodore estava intencionalmente tentando provocá-los a serem violentos, e Theodore realmente não quer mexer com ela, mas ele está sob as ordens da rainha para fazer isso. Então ele vai até a Arlequina e dá um tapão na cara dela. Isso seria o maior erro de sua vida, porque antes que a Arlequina pudesse se recuperar do tapa, o Tubarão Rei já havia devorado o cara por inteiro. E isso é exatamente o que a rainha esperava que acontecesse. Cecil tenta parar o Tubarão Rei, mas ele acaba comendo sua espada, e ele está prestes a se lembrar da última vez que abriu um buraco no estômago dele, mas Pistoleiro impede Cecil com uma arma apontada para sua cabeça. As coisas saíram do controle, então a equipe se prepara para uma luta, mas antes que essa luta se transformasse em uma batalha total, a rainha usa sua magia para conter o Tubarão Rei, e ela tenta agir como se toda essa bagunça fosse culpa da equipe, mas a Arlequina percebe que ela planejou isso desde o começo como forma de punir eles. A rainha ordena que seus guardas executem todos da equipe, mas Cecil e Fiona imploram para que ela reconsidere, então ela pega leve e decide que só vai executar o Tubarão Rei por ter comido Theodore, enquanto os outros serão exilados do reino. Pistoleiro não quer deixar o Tubarão Rei ser executado, mas ele não tem muita escolha, já que os guardas o seguram pelo pescoço, e a equipe é forçada a sair do castelo sem o Tubarão Rei. Fiona vem correndo até eles e se desculpa por tudo que aconteceu, mas seu pedido de desculpa só irrita a Arlequina mais do que ela já está. Fiona não concorda com as escolhas da sua mãe, mas ela também teve que concordar. Nem ao menos tentou mudar a opinião da rainha sobre eles. Depois de tudo que Fiona disse sobre não querer ouvir cegamente a rainha, ela ainda não tem coragem de se defender quando mais importa. Se eles soubessem que ela não seria capaz de seguir em frente, eles não teriam desperdiçado seus esforços lutando pelo reino. Depois disso, a equipe vai para um bar para esquecer todos os problemas, e Pistoleiro está exibindo seu domínio com armas com o objetivo de ganhar uma aposta em troca de bebida grátis. Enquanto isso, Cara de Barro está aqui tentando impressionar algumas mulheres com seus poderes e habilidades de atuação, mas elas acham que ele está usando um tipo estranho de magia que é bem sem graça. A Arlequina aparece com uma garrafa na mão e segurando uma joia aleatória na outra. Então Rick pergunta a ela onde ela conseguiu essa joia. Ela responde que pegou da armadura de Cecil como compensação pelo que o reino fez ela passar. Ou seja, ela basicamente roubou. Mas Rick não tem mais razão alguma para se importar, então ele apenas deixa ela em paz e avisa para ela não acabar bebendo muito. A Arlequina acha engraçado que Rick esteja mostrando preocupação por ela, quando sua morte seria bastante conveniente para ele. Sua missão era apenas vir aqui e roubar os recursos deste mundo. Entretanto, agora que as relações com o reino se romperam, a equipe é basicamente inútil para Amanda. E ela sabe muito bem o que Amanda costuma fazer quando as pessoas vivem mais do que sua utilidade. Naquele momento, um cara no bar sobe no palco e se oferece para cantar uma música para todos. Acontece que é uma música escrita sobre a equipe e as coisas que eles fizeram desde que chegaram aqui, mas a Arlequina não gosta da maneira como eles estão sendo tratados como heróis. Então ela grita para o rapaz parar de cantar, pois ela não quer ouvir. O cara é desconhecido, então para de cantar, mas Cara de Barro fica chateado porque ele parou antes de chegar à parte dos seus feitos heróicos. Então ele pede para o rapaz continuar cantando, mas Pistoleiro joga uma garrafa nele para calar a boca, o que acabou resultando em uma grande briga entre ele e o Cara de Barro. Pistoleiro começa a atirar em Cara de Barro enquanto causa muitos danos, e de alguma forma essa mulher aqui conseguiu sobreviver a todas essas balas perdidas. E toda essa bagunça acaba irritando o pacificador. Então ele se levanta para restaurar a paz na base da porrada, e por algum motivo ele também não está usando calças. E tudo isso enquanto Rick está muito cansado e contemplando como ele está preso lidando com esse grupo de lunáticos. Na manhã seguinte, Rick acorda os outros e diz que eles têm que se preparar para sair. A Arlequina está um pouco confusa, então ele explica que eles precisam voltar para o portal, mas não porque eles estão retornando para a Terra porque a missão fracassou. É óbvio que eles serão chamados de volta mais cedo ou mais tarde para salvarem o Tubarão Rei. Antes disso, Rick não tem ideia de quanto tempo vai demorar para trazê-lo de volta. Então, no momento, ele quer apenas ir para o portal para que eles possam zerar os cronômetros da bomba. Enquanto eles estão saindo, o Cara de Barro pergunta a Arlequina se ela tem certeza de que realmente quer deixar o dragão Arthur para trás, mas deixá-lo aqui seria muito melhor para ele, já que se o levasse para a Terra, ele provavelmente acabaria sendo dissecado ou coisa pior. Então ela diz que seria melhor se ele ficasse neste mundo e vivesse livremente. Nessa hora, Rick diz que não quer deixar
deixar o Tubarão Rei para trás, porque isso acabaria causando muitos problemas para este mundo. Mas isso não faz nenhum sentido, já que o reino quer executá-lo de qualquer forma. Sem falar que eles têm bombas em seus pescoços prontos para morrer a qualquer momento. E Amanda não se importaria em perder o Tubarão Rei. A equipe finalmente chega ao portal e suas bombas foram reiniciadas com sucesso. Então parece que não há problemas, mas do nada Rick recebe uma ligação de Amanda, que surpreende todos, já que eles não tinham ideia de que ele tinha um rádio esse tempo todo. Rick informa Amanda de tudo o que aconteceu nos últimos dias. E como provavelmente eles não consigam mais a cooperação do reino, Amanda entende e diz a Rick que ele tem permissão para retornar à Terra. Ele tenta mencionar que o Tubarão Rei é prisioneiro do reino, mas Amanda diz a ele que ele não precisa se preocupar, já que ela vai cuidar disso. De repente, o pescoço de Cara de Barro começa a apitar e em questão de segundos sua cabeça foi arrancada de seu corpo. Rick pergunta a Amanda por que ela o matou, e Amanda calmamente diz que determinou que essa missão é muito difícil de executar. Então ela vai fechar o portão quando Rick estiver de volta à Terra e ela não quer deixar nenhum rastro para trás. Rick começa a gritar com Amanda por ela querer simplesmente matar todos da equipe, já que eles não têm mais utilidade. E ela provavelmente vai se livrar dele também. Mas Amanda diz a Rick que ela não tem razão alguma para matá-lo, já que ele ainda é seu soldado mais leal, mas os outros sim, eles têm que morrer. A Arlequina começa a chamar Amanda de psicopata sem coração, mas no momento que Amanda estava prestes a detonar a bomba de Arlequina, a equipe percebe que alguma coisa está acontecendo à distância. Ao que parece, o reino está pegando fogo. Então Rick começa a implorar a Amanda para permitir que eles continuem a missão, já que se o reino estiver em apuros e a equipe for capaz de salvá-los, pode ser o suficiente para restaurar sua amizade com o reino. Após dizer isso, Amanda finalmente concorda em permitir que eles continuem a missão, mas ela está dando a eles apenas 24 horas para fazer isso. Ela programou as bombas para explodirem após o limite de tempo de 24 horas. Então, se eles não mostrarem resultados até lá, todos da equipe serão explodidos e Rick não poderá mais voltar para casa. Assim que Amanda encerra a ligação, Rick suspira aliviado, mas Arlequina e os outros estão confusos sobre por que Rick arriscaria sua própria segurança para salvar suas vidas. Rick explica que embora eles possam ser um bando de canalhas na Terra e aqui também, eles são pelo menos dignos o suficiente para terem música sobre seus feitos heróicos. Então do nada o Cara de Barro lembra a Rick que ele fez muitas coisas cruéis enquanto eles estavam juntos. Todo mundo fica assustado por ele ainda estar vivo. Com certeza vimos a cabeça dele explodir, mas não se pode esquecer que seu corpo é inteiro feito de argila. Então essa explosão nunca seria suficiente para matá-lo, principalmente com o aumento de poder que ele ganhou neste mundo. Então Pacificador pergunta por que ele decidiu ir junto na missão se as bombas nunca foram uma ameaça para ele, mas Cara de Barro apenas responde que seria divertido ser um protagonista em uma aventura isekai. Eles possuem apenas 24 horas para cumprirem essa missão, então eles precisam voltar correndo porque o castelo está pegando fogo. 2 horas antes, a princesa Fiona tinha ido visitar a rainha, em uma tentativa de fazê-la parar a execução do Tubarão Rei, mas assim que ela chegou lá, ficou claro que a rainha estava realmente fora de si esse tempo todo. Lá no castelo, Cecil estava observando a armadura do antigo herói. De repente ele ouve uma bagunça do lado de fora. Então um de seus homens vai verificar, mas ele é esfaqueado e derrubado das escadas. O ministro entra com o chapéu do pensador e diz que ainda está se acostumando. Cecil diz a ele que está cometendo uma traição, mas ele diz que está apenas cumprindo seu dever, e que está apenas seguindo as ordens da rainha. Então ele envia seus homens para atacá-lo. Enquanto isso, Fiona vai para onde a sua mãe está. A princesa Fiona descobre que alguém estava fingindo ser sua mãe esse tempo todo. Fiona se pergunta por que ela faria isso. Então a rainha fala que quanto mais mortes acontecer, mais seus poderes crescerão, e essa entidade que está dentro do corpo da mãe dela foi responsável pela guerra entre o reino com o império. Fiona tenta atacá-la, mas a rainha acaba desarmando ela facilmente, e agora não há ninguém que possa ficar em seu caminho. Mas quando ela tenta matar Fiona, ela de repente é cortada pelo cavaleiro Cecil. Cecil se pergunta quem é essa impostora, então ela se transforma e se revela como a rainha dos mortos-vivos. Cecil percebeu que era ela quem estava por trás da guerra, e ela o provoca sobre como ele perdeu sua esposa durante a luta, mas do nada ele crava sua espada contra o chão, causando uma luz brilhante e com isso ele consegue escapar com Fiona. Eles se esconderam em seu quarto e ela chora por sua mãe, mas Cecil diz a ela que ela precisa ser forte no momento, e também diz que ela é a única esperança do reino. Ela vê o bastão de Arlequina quando olha para o espelho, e ela começa a se achar patética por não conseguir lutar. O ministro invade a sala dizendo para eles se renderem, mas ela começa a pensar em como sempre se conteve, porque isso era o que a sua mãe e as outras pessoas queriam, mas ela decide que é hora de se colocar em primeiro lugar. O ministro diz que ela será um sacrifício para o reino, mas ela se vira parecendo Arlequina e esmaga ele com o bastão, liberando os soldados de seu controle. Cecil corre para lutar, mas ele fica chocado ao ver que já acabou, e Fiona diz a ele para reunir todos que não foram transformados em mortos-vivos. Enquanto isso, a rainha está usando sua magia pela cidade, invocando seus esqueletos para matar todos os moradores. Ela se projeta para falar com as pessoas e ela diz que todos estão prestes a morrer, mas Fiona interrompe ela dizendo para as pessoas não terem medo. Nessa hora, a rainha ataca o castelo com um enorme feitiço de água, inundando todo o castelo, e Crocodilo se prepara para atacar Fiona, mas de repente o Tubarão Rei aparece para protegê-la, e ele diz a
Crocodilo que ele não pode comer a Arlequina. Mas quando Fionne começa a falar, ele percebe que é a pessoa errada. Daí então a rainha se aproxima de Fionne e diz que ela não vai ficar mais forte só porque ela mudou sua maquiagem. Ela também diz que o reino está prestes a ser destruído e que não há nada que ela possa fazer. Mas ela descobre que Fionne não está sozinha. A rainha acaba sendo baleada e vemos que o Esquadrão Suicida chegou. E eles se perguntam qual vai ser o plano. Então Rick fala que eles deveriam começar salvando Fionne e manda a equipe se dividir em dois grupos, com um deles indo atrás de Fionne e o outro derrotando os mortos-vivos. A Arlequina escolheu matar os zumbis e Rick dá a ela um comunicador. Então eles se separam e vemos Arlequina e Pistoleiro matando vários zumbis. Pistoleiro atira na rainha, mas ela invoca a feiticeira para lidar com eles e a lembra do que vai acontecer se ela desobedecer a rainha. Fionne diz a Cecil para ajudar eles na batalha, mas antes de ir ele dá a ela sua pulseira. Enquanto isso, outro grupo também está lutando contra os mortos-vivos e eles percebem que o Tubarão Rei está perdendo a briga, então Pacificador vai para ajudá-lo. Mas Katana aparece, então Rick e Cara de Barro são deixados para lutar contra ela. Enquanto o Tubarão Rei está lutando, ele de repente é atingido pelo monstro marinho e é jogado para o céu. Crocodilo segue ele e o esmaga jogando de volta para baixo. E com isso o Tubarão Rei foi nocauteado. Pacificador aparece de repente. Enquanto Cara de Barro estava perdendo para Katana, ela acaba indo embora novamente. Então eles vão atrás dela, mas acabam encontrando uma coisa muito estranha. Arlequina e Pistoleiro estão lutando contra a feiticeira e eles não estão conseguindo passar por sua barreira. Ela então derruba uma construção em cima deles, mas eles percebem que ainda estão ilesos e vemos que eles foram protegidos. Arlequina percebe que isso foi graças ao seu dragão de estimação e Pistoleiro se pergunta como ele ficou tão grande. Em seguida ele começa a perseguir a feiticeira, mas ela consegue desviar de suas chamas. Então Pistoleiro se pergunta o que eles devem fazer agora. Arlequina começa a lutar e de repente ela começa a brilhar, destruindo um dos esqueletos. Ela percebe que a gema que ela havia roubado de Cecil era uma pedra mágica, então ela coloca em sua arma e atira na feiticeira. E finalmente ela consegue perfurar a barreira. A bruxa tenta atirar de volta, mas Arthur contra-ataca com suas chamas, causando uma explosão enorme e joga Pistoleiro para longe. Ele é cercado por esqueletos, mas Cecil aparece de repente e atira em todos eles. Pistoleiro agradece por sua ajuda e elogia sua armadura. Ele responde que essa armadura pertencia a um herói lendário, e ele admite que armas de fogo realmente são muito legais, e eles se preparam para lutar contra a próxima onda de mortos-vivos. Enquanto isso, a Arlequina consegue acertar um tiro na feiticeira, e ela pergunta qual é o problema que está incomodando a bruxa, e por que ela parece ter alguma coisa contra a rainha dos mortos-vivos. E nos é revelado que ela também salvou eles quando foram baleados. A Arlequina vê a expressão em seu rosto, e ela lembra que é a mesma expressão que o Coringa fazia seus reféns terem. Cara de Barro e Rick Flag encontram um verdadeiro corpo da feiticeira, mas o problema é que está dentro do esqueleto de um dragão, e Katana está observando lá de cima. Eles decidem que devem tirá-la de dentro, então Cara de Barro se apressa e se transforma, mas o dragão derruba ele e começa a mordê-lo. Rick aproveita a chance para agarrar o corpo dela, mas ele se choca contra o chão. Com isso, a feiticeira reagiu à sensação de dor. Rapidamente ela voa para ver o que estava acontecendo, e a Arlequina recebe uma ligação de Rick Flag dizendo a ela que encontraram. Ela então diz a ele para levar para a praça. A Arlequina diz à feiticeira que eles têm o que ela quer, e fala que eles vão devolver se ela os ajudar, mas de repente ela sente uma dor. Então ela pensa que a Arlequina está apenas brincando com ela e com isso ela ataca. Vemos que enquanto isso, Cara de Barro e Rick estão arrastando o corpo dela, e eles estão fazendo ela se bater ao longo do caminho. Ela continua atacando a Arlequina e Cara de Barro e Rick Flag continuam correndo, mas eles ficam presos em uma árvore e isso deixa a feiticeira irritada. O dragão se prepara para queimá-los, mas Katana de repente aparece e corta ele ao meio. Eles se perguntam o motivo dela ter salvado eles, mas ela apenas responde que a Arlequina está esperando eles. O Pacificador estava lutando com um crocodilo, mas como ele estava lutando embaixo da água, ele fica em desvantagem. O crocodilo dá risada do Tubarão Rei por ele ter um amigo tão fraco, mas de repente ele percebe que seu amigo Monstro Marinho está desaparecido, e ele descobre que Pacificador o levou para a terra, e o crocodilo chama ele de sujo por mirar nas guelras, mas Pacificador ameaça o Monstro Marinho dizendo para ele não se mover, e o Tubarão Rei diz que mesmo que seus amigos não possam ser tão fortes quanto ele, eles ainda são muito mais inteligentes. Ele começa a atacar enquanto o crocodilo se defende. O Pacificador ameaça matar o seu amigo monstro, mas de repente ele responde que não tem tempo para fracos, o que acaba ferindo os sentimentos do Monstro Marinho. O Pacificador solta ele e Crocodilo pensa que conseguiu escapar, mas de repente o monstro agarra ele e o devora. Enquanto Cecil é ferido protegendo o Pistoleiro, ele oferece a ele sua armadura, dizendo para ele salvar o reino e cai desmaiado. Pistoleiro dá um soco na armadura frustrado, mas ela libera uma explosão de energia que abre um buraco na parede, e ele percebe que ela está encantada com magia. Então ele a veste enquanto dispara sua arma, ela libera uma enorme explosão de energia. Enquanto isso, a Arlequina luta contra a feiticeira, mas ela acaba ficando tonta e vemos Cara de Barro rolando com seu corpo. A rainha percebe eles e decide matar a feiticeira antes que ela possa recuperar o seu corpo. A feiticeira avança desesperada, mas acaba sendo atingida, e a rainha dispara outra rajada em Arlequina, mas Pistoleiro consegue salvá-la. A feiticeira bate em Cara de Barro e consegue recuperar o seu corpo. Então a Arlequina pergunta se agora ela vai ajudá-los, mas ela diz que só quer se vingar por ser usada como uma ferramenta. A rainha usa sua magia para aprimorar seus esqueletos
esqueletos, fazendo com que a arma de Arlequina se torne ineficaz, mas Pistoleiro chega para ajudar. Pacificador e Tubarão Rei também se juntam a eles, então Pistoleiro dá a todos um pedaço da armadura. Todo mundo se transforma e ganham novas habilidades graças à armadura, e eles atacam os mortos-vivos, e facilmente são capazes de eliminar todos os esqueletos, mas eles começam a reviver novamente, e eles entendem que precisam derrotar o chefe. A feiticeira os ajuda e diz para eles irem na frente, então eles vão voando para enfrentar a rainha, mas ela lança uma rajada de magia contra eles e é demais para eles lidarem. O dragão Arthur é atingido, então Arlequina e Rick descem para o castelo. Eles encontram Fiona e a Arlequina achou sua maquiagem bonitinha, mas a luta está continuando bem em cima deles. Rick pergunta se Fiona pode ajudar com sua magia, mas ela avisa que a rainha só pode ser derrotada com a espada sagrada, e ela não sabe onde ela está, mas a Arlequina diz que tem um plano. Enquanto isso, o Pistoleiro está apanhando na luta contra a rainha, e Pacificador sai voando após ser atingido. Cara de Barro ataca usando a sua lama, e o Tubarão Rei avança, mas ele também é lançado para longe. Cara de Barro é derrotado pela rainha, e de repente ela recebe um disparo de Rick. A Arlequina voa até ela e a rainha decide matá-la de uma vez, mas o esquadrão a protege contra o feitiço. Porém, mesmo assim ela acaba sendo pega, e a rainha começa a estrangular ela, mas vemos que na verdade é a princesa Fiona, então ela chama pela espada sagrada que sai de dentro do Tubarão Rei, e finalmente consegue cortar a cabeça da rainha dos mortos-vivos. Enquanto ela estava caindo, ela percebe como foi enganada, e a Arlequina avança e dá o golpe final, e no fim o Esquadrão Suicida é reconhecido por ter salvado o reino, mas no momento eles estão mais interessados no que tem para comer. Rick relata o sucesso da missão em estabelecer um relacionamento com o reino, e ele também conta que eles viram Katana no Império, mas isso não faz sentido pois ela estava parada ao lado de Amanda. Então ela diz que isso só pode ser obra do Coringa, e nos é revelado que ele estava usando um feitiço para fingir ser Katana, e que ele havia assumido o Império como seu novo imperador. O Coringa diz que o plano da rainha de criar um mundo cheio de morte era muito pacífico para ele, porque ele prefere criar um mundo onde todos vivem no limite. Amanda acha que ele tentou sabotar a sua missão, e ela ordena que Rick casse ele. O Coringa diz que todo mundo sonha em viver em um novo mundo, e ele se pergunta se a Arlequina está se divertindo agora, e ela só está pensando em encontrar um caminho de volta para ele. Com isso chegamos ao fim desse anime, e se você assistiu até aqui, se inscreva no canal para mais vídeos como este.